Então, bom dia, gente. Meu nome é Bárbara. Hoje a gente vai falar sobre o protocolo de atendimento aqui na Unesp, do acidente vascular cerebral isquêmico. Bom, o acidente vascular cerebral ele é uma emergência neurológica. O protocolo ele existe para a gente conseguir sistematizar o atendimento e atingir a meta de tempo que a gente tem na fase aguda. O objetivo dessas metas de tempo é que o paciente seja atendido, receba o trombolítico em até 60 minutos da chegada no hospital. Então, a gente tem 10 minutos para esse paciente ser avaliado pelo médico, 15 minutos para ele ser avaliado pelo neurologista, 25 minutos do tempo porta-TC, no momento que ele chega no hospital, para estar dentro da tomografia, e até 60 minutos para poder iniciar a autoplase. Esses são os tempos ideais e são as metas que a gente tem no atendimento de fase aguda do AVC. Antes de falar do atendimento hospitalar, é importante lembrar do atendimento pré-hospitalar, que também é uma fase extremamente importante para que esse paciente chegue a tempo no hospital. Então, primeiro, é importante reconhecer os sintomas. Existem escalas simples, que até pessoas leigas podem aplicar. Uma delas é a Cincinnati, que vai pedir para esse paciente dar um sorriso, levantar os braços e falar uma frase, em busca dos déficits neurológicos. E a escala também, que tem um mnemônico do SAMU, que é o S de sorria, A de abrace, para ver a força dos membros superiores, M de cantar uma música, para avaliar a fala, e U de urgente, para lembrar de ligar para o SAMU. Então, essas são escalas básicas que a gente tenta trazer para a população, para também facilitar o reconhecimento do AVC. Depois de reconhecer esses sintomas, o próximo passo é acionar a emergência, entrar em contato com o SAMU, lembrar que o número é 192 e o SAMU vai fazer um contato prévio com o centro que vai receber esse paciente. Então, existem coisas que devem e não devem ser feitas na fase de atendimento pré-hospitalar. Eu coloquei aqui a lista do que deve ser feito. Então, estabilizar esse paciente com o ABC, que a gente já conhece do trauma, garantir 2 acessos venosos calibrosos, mensurar a saturação, dados vitais, pressão desse paciente, determinar o ictus, que é ou exatamente o momento em que o sintoma começou ou a última vez que esse paciente foi visto bem, e entrar em contato com o hospital. Existem algumas coisas que são muito importantes de serem excluídas, principalmente hipoglicemia. Então, a glicemia ela tem que ser passada para o centro que vai receber esse paciente. E outras coisas, se o paciente usa ou não anticoagulante, e as comorbidades, os fatores de risco que ele tem para um evento cerebrovascular. E existem intervenções que não devem ser feitas nessa fase de atendimento pré-hospitalar, que vão ser mexer na pressão, então reduzir a pressão arterial desse paciente. A gente ainda não sabe o tipo de AVC que ele tem, então lembrar que nessa fase inicial a gente precisa manter uma pressão arterial mais alta para que a zona de penumbra continue recebendo um fluxo sanguíneo adequado. Dar muito volume para esse paciente, ou administrar qualquer coisa via oral, e atrasar o encaminhamento desse paciente para o centro que vai recebê-lo. Então, essas são as coisas que não devem ser feitas. Então, assim, um atendimento pré-hospitalar bom faz com que esse paciente chegue em tempo no hospital, Ele vai ser admitido na sala de emergência. A partir do momento que ele for admitido, deve ser iniciada a monitorização do ritmo cardíaco, avaliação dos dados vitais, com pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria. Lembrar de avaliar o HGT, que é uma coisa muito importante. Pegar 2 acessos venosos calibrosos e fazer uma coleta de sangue. Essa coleta inicial deve conter um hemograma completo, um coagulograma, função renal com eletrólitos, CPK, CKMB e troponina. Além disso, nessa fase inicial, na emergência, a gente vai coletar a história, mas uma história muito sucinta, com o horário do início dos sintomas, que é o ictus, quais foram as manifestações clínicas desse paciente, quais são a história prévia dele, de comorbidade, e quais são os remédios que ele usa habitualmente. Lembrar de sempre focar também nas contraindicações ao trombolítico. E a gente vai fazer um exame neurológico também sucinto, com a escala da NIH. E outra escala que é importante a gente já ter em mente no momento da admissão é a escala de Banford, que é uma escala clínica do AVC, que a gente vai conseguir ali tentar classificar ele a partir do sintoma do AVC. Se é um AVC LAX, PAX, TAX ou POX. Então, depois de fazer
todo esse atendimento inicial, a gente vai levar esse paciente para tomografia, né? Tomografia e angiotomografia intracraniana e cervical. A tomografia ela é o método de escolha por ser um exame rápido, por ser um exame mais barato que tem na maioria dos serviços. A gente usa uma escala na tomografia que chama escala de aspects, em que a gente vai pontuar as áreas que já estão hipodensas na imagem. Então, essa escala varia de 0 a 10, sendo que 10 é uma tomografia normal, e a partir do momento que a gente vai contabilizando as densidades, a gente vai diminuindo os valores do aspects. Então, quanto menor o aspects, pior a tomografia. Para avaliar o aspects, a gente vai usar 2 cortes. Então, igual a gente vê aqui, à esquerda, o primeiro corte é ao nível do gânglio da base. O que a gente pontua nesse corte? A gente vai pontuar a cabeça do caudado, que é essa imagem em azul, o núcleo lentiforme, que está em vermelho, cápsula interna, que está em verde, a ínsula, que está em roxo, e as regiões mais corticais, M1, M2 e M3. Quando a gente sobe um nível, né, ao nível da coroa radiata, que a gente já vê os 2 ventrículos laterais, a gente vai pontuar M4, M5 e M6, que são as regiões corticais também. Lembrando que a gente tira o ponto, né? Então, uma tomografia normal é um aspect de 10. Existe também o PC aspects, que ele é voltado para a região de fossa posterior. As regiões que a gente pontua no PC aspects vão ser os 2 lobos occipitais, sendo que cada um pontua 1 ponto. Os 2 tálamos, cada um também pontua 1 ponto. O mesencéfalo, que pontua 2 pontos junto com a ponte, que também pontua 2 pontos. E os hemisférios cerebelares, que cada um pontua 1 ponto. Então, o PC Aspects também varia de 0 a 10. O Aspects é uma escala importante para a gente fazer na admissão desse paciente, né? Porque a gente vai conseguir ali ter uma dimensão desse AVC que já está sendo formado. E, em alguns casos, a gente pede também perfusão. Quando que a gente vai pedir a perfusão? A perfusão ela vai servir para a gente comparar a área de penumbra com o core isquêmico. Então, a gente vai pedir quando os sintomas desses pacientes já tiverem mais de 6 horas, porque aí a gente vai usar a perfusão para avaliar a indicação de trombectomia e também de trombólise, ou quando for um wake-up, né, que a gente não sabe quando que foi o ictus de fato desse paciente. Então, são as 2 indicações da gente fazer a perfusão. Existem outros sinais que a gente consegue avaliar na tomografia, que são os sinais precoces de isquemia. Muitas vezes a gente não vai ter uma hipodensidade já formada ou até mal delimitada para pontuar no aspects, mas a gente vai ter algum sinal precoce, que são a perda da diferenciação da substância córtico-subcortical, a perda da diferenciação da substância branca e cinzenta. Então, a gente vê aqui na imagem inferior que o hemisfério esquerdo, essa diferenciação da substância branca e cinzenta não está clara quando a gente compara com o outro lado. A gente vê que fica meio manchado mesmo a imagem. Os núcleos da base também costumam ter essa perda da diferenciação. O apagamento dos sulcos e giros, né, sempre comparando um lado com o outro. E o sinal da cerebral média hiperdensa, que é na imagem superior que a gente consegue ver. Lembrando que aqui é uma tomo sem contraste. Então, tudo que está hiperdenso, né, esse sinal da artéria cerebral média hiperdensa é o trombo. Então, a gente fez todo esse atendimento inicial do paciente, né, quantificou o NIH, o ictus, olhou os dados vitais, olhou a tomografia, aí a gente vai para avaliar se ele tem ou não indicação de reperfusão. Então, a gente tem 2 terapias de reperfusão, que é a trombólise e a trombectomia, e aqui na Unesp existem vários estudos em que esses pacientes podem ser submetidos em relação à trombectomia, que eu vou falar mais para frente. Começando primeiro com a trombólise. Então, os critérios de elegibilidade da trombólise são muito amplos, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente consegue incluir muitos pacientes a serem trombolizados. Então, basicamente, o paciente tem que ter um déficit focal novo, uma idade maior ou igual a 18 anos, o início dos sintomas em até 4 horas e meia, né? Lembrando que o início dos sintomas ele vai ser ou a hora exata que aqueles sintomas apareceram, ou a última vez que o paciente foi visto bem, e uma tomografia sem sangramento. Então, basicamente, para trombolizar, esses são os critérios que a gente inclui, né? E lembrando também do NIH, o NIH maior que 5, né? Porque a gente geralmente não tromboliza AVC minor, a não ser que seja um déficit incapacitante, como afasia e hemenopsia, né?
Bom, e as contraindicações da trombólise vão ser uma hipodensidade maior que 2/3 do território da cerebral média, então um AVC extenso mesmo, um AVC isquêmico nos últimos 3 meses ou histórico de TCE nos últimos 3 meses, bem como histórico de infarto também nos últimos 3 meses, um AVC hemorrágico a qualquer momento da vida, histórico de neoplasia intracraniana ou neoplasia gastrointestinal ativas, sangramento do trato gastrointestinal nos últimos 21 dias, suspeita de endocardite bacteriana, dissecção de arco aórtico e alguns dados vitais, né? Então, primeiro a pressão, né? Uma pressão maior que 185 por 110 contraindica a trombólise, então se o paciente chegar com esse valor pressórico, a gente tem que reduzir essa pressão. A glicose abaixo de 50, a gente também tem que corrigir essa glicemia e reavaliar, né, para ver se os déficits vão melhorar antes de trombolizar. As plaquetas menor que 100 mil é contraindicação, assim como um RNI maior que 1,7 e um PTTA maior que 40. O uso de anticoagulante, se forem os novos anticoagulantes, né, como xarelto, rivaroxabana, se o paciente tiver tomado há mais de 48 horas, a gente está autorizado a trombolizar. Mas se usou nas últimas 48 horas, então se o paciente tiver tomado essas medicações há mais de 48 horas, a gente está autorizado a trombolizar, mas se ele tiver feito uso nas últimas 48 horas, é uma contraindicação. A varfarina, aí a gente vai avaliar o RNI, então vai ter que esperar o RNI ficar pronto para avaliar se ele é ou não candidato a trombólise. E a heparina de baixo peso molecular, se o paciente já tiver usado há mais de 24 horas, a gente também está autorizado a trombolizar. Então, a contraindicação é quando usa nas últimas 24 horas. Cirurgias de grande porte nos últimos 14 dias e também cirurgia intracraniana ou espinhal nos últimos 3 meses, também são contraindicações. Existem algumas contraindicações relativas, né, que a gente vai avaliar muito risco-benefício, como um trauma nos últimos 14 dias, a cirurgia que eu havia dito de grande porte nos últimos 14 dias, um histórico de sangramento de trato gastrointestinal de muitos anos atrás, gravidez, punção arterial num sítio que não é muito compressível nos últimos 7 dias e uma MAVE não tratada. Então, esses casos não são contraindicações absolutas, aí a gente vai pesar muito risco-benefício individualmente para esse paciente. O trombolítico, então, que a gente usa é a alteplase, a dose é 0,9 mg por quilo, com um máximo de 90 mg, sendo que 10% é feito em bolos e o restante na bomba de infusão em 1 hora. Ela tem um diluente próprio, né, então não precisa diluir nem o soro fisiológico, nem o soro glicosado. A evidência é muito boa para o tratamento do AVC, é uma evidência de nível 1A nas primeiras 3 horas e de nível 2A da 3ª hora até a 4ª hora e meia. Lembrar dos valores pressóricos, né? Então, antes de iniciar a trombólise, a pressão arterial deve estar abaixo de 185 por 110 e durante a trombólise, abaixo de 180 por 105. A pressão arterial ela deve ser monitorizada a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas da trombólise, a cada 30 minutos até completar 24 a 36 horas do tratamento. E o NaH a cada 15 minutos também durante a infusão, a cada 15 minutos, durante a infusão, a cada 30 minutos nas próximas 6 horas e a cada hora até completar 24 horas. Bom, existem as complicações, né, do trombolítico. A complicação que é mais preocupante é a hemorragia intracraniana. Apesar de não ser tão comum, apenas 7% dos pacientes que recebem trombolítico sangram. Essa hemorragia ela pode ser assintomática, né, o paciente não vai ter sintoma nenhum, que é o que a gente chama de hemorragia de reperfusão, que tem um bom prognóstico, geralmente é uma hemorragia, o tamanho daquele sangramento é pequeno. Eu vou apresentar a escala para vocês, mas geralmente as hemorragias de reperfusão vão ser um ECAS 1 ou um ECAS 2, então um prognóstico muito bom. E temos hemorragia sintomática, que é quando o paciente aumenta 4 pontos ou mais no NaH, ou tem uma queda, né, do Glasgow em pelo menos 2 pontos. E aí geralmente vai ser o ECAS 4 e ECAS 3. Então essa escala de ECAS, ela avalia a transformação hemorrágica no AVC isquêmico. A gente tem o ECAS 1, que é a transformação petequial, que são pequenas petequias mesmo. O ECAS 2, que é quando essas petequias elas se confluem e formam um sangramento um pouco maior, mas não chega a ser ainda um hematoma.
O ECAS-3, que é quando esse já é um hematoma, e esse hematoma ele ocupa menos de 50% da área da isquemia, e o ECAS-4, que é quando esse hematoma ele vai ocupar mais de 50% da área de isquemia. Bom, na suspeita de uma hemorragia intracraniana, a gente vai suspender a trombólise, né? Então, se o paciente tiver uma piora de 4 pontos ou mais no NIH, ou uma queda de 2 pontos ou mais do Glasgow, a gente interrompe, repete a tomografia de crânio e pede um novo hemograma com novas provas de coagulação. Se essas provas de coagulação estiverem alteradas, a gente consegue reverter esse sangramento. Então, a gente pode fazer de 2 ou 3 unidades de plasma fresco ou de 6 a 8 unidades de crio precipitado para reverter o sangramento. Se tiver uma plaquetopenia, a gente pode infundir também plaquetas. Se o fibrinogênio for menor que 100, é possível fazer crio precipitado para esse paciente. E um concentrado de hemácia se HB for menor que 10. Sempre que tiver um sangramento, a gente vai chamar o neurocirurgião. Outras complicações vão ser hemorragias de outros sítios, né? Hemorragias sistêmicas, o angioedema, que está relacionado com uma deficiência congênita de complemento. Nesse caso, a gente faz corticoide e antihistamínico. E a ruptura da parede ventricular, né? Que geralmente está associado nos pacientes que têm AVC e AM ao mesmo tempo, mas são complicações ainda mais raras. Bom, outras complicações, mas não relacionadas ao trombolítico e sim ao AVC em si, né? Que é o edema cerebral e infarto maligno. A definição de edema cerebral maligno é um infarto que é grande o suficiente, né, para poder evoluir com uma herniação em 24 horas. Então, geralmente é um infarto que vai ter mais de 2/3 da cerebral média e que tem alto risco de herniar. Então, a gente vai suspeitar nesses casos e nos casos em que já se tem um AVC muito grande em menos de 12 horas. Nesse caso, a gente vai monitorizar os níveis de consciência, monitorizar os sinais de tronco encefálico desse paciente e fazer as medidas clínicas. Então, a princípio, é um paciente que vai ser entubado, porque muito provavelmente ele vai estar rebaixado, manter a cabeceira a 30 graus, evitar salina hipotônica e fazer a osmoterapia. E encaminhar em seguida esse paciente para a craniectomia. Bom, a craniectomia descompressiva ela é uma intervenção precoce, né, que a gente deve fazer geralmente antes do paciente ter sinal clínico de herniação. Lembrar que a craniectomia ela tem um impacto importante na mortalidade, mas ela não melhora a qualidade de vida e não melhora a morbidade desse paciente. As indicações, então, são nesses pacientes que têm um edema cerebral e infarto maligno, que tem essa faixa etária entre 18 e 60 anos, com NIH maior que 15, com volume de infarto muito grande, acima de 145 centímetros, e até 48 horas do início dos sintomas. Os critérios de exclusão, geralmente é um paciente que tem um ranking ruim, então que já tinha uma funcionalidade prévia ruim, um ranking maior ou igual a 2, que já está com a pupila fixa e dilatada, né, que já é um sinal de herniação e até mesmo de morte cerebral, e que tem uma isquemia contralateral que pode prejudicar ainda o prognóstico dele. E a gente só vai fazer a craniectomia quando o paciente tiver uma expectativa de vida boa, né? Se ele tiver uma expectativa de vida baixa, menor que 3 anos, também não vai ser indicado. E quais são os cuidados pós-trombólise, né? Então, a gente falou da trombólise, das complicações. Bom, os cuidados pós-trombólise, basicamente, são pressão arterial e outras medidas que a gente vai falar. A pressão arterial, a gente vai manter esse paciente com uma pressão menor que 180 por 105, né, nessa fase aguda até 48 horas. Se houver transformação hemorrágica, aí a gente tende a reduzir um pouco mais a pressão para uma sistólica abaixo de 160. Hoje em dia já tem estudos que falam até abaixo de 140. E os pacientes que não foram trombolizados, a meta pressórica vai ser menor que 220 por 120. Lembrar que se o paciente estiver evoluindo com uma lesão de órgão-alvo que vai colocar a vida dele em risco, né, por aumento da pressão, então edema agudo de pulmão, infarto agudo do miocárdio, dissecção, aí a gente tem que fazer o controle da pressão, mesmo que estiver fora dessa meta de 24 horas, porque aí é uma situação que está em risco à vida. Então, quando houver lesão de órgão-alvo, nesses casos, aí a gente intervém na pressão. Bom, então, se for necessário a gente usar uma medicação para controle pressórico, a gente vai optar por medicações que são facilmente tituláveis, tem uma meia-vida curta
e que são de administração venosa, né? O que a gente mais costuma usar é o nitroprussiato, lembrar dos efeitos adversos, então ele causa encefalopatia, então assim, a gente não pode usar ele por muitos dias e também causa aumento da pressão intracraniana. E o metoprolol e o esmolol venosos também são opções de medicamento para controle pressórico. A nifedipina sublingual está proscrita. Houve uma época em que ela era usada, mas depois se percebeu que ela faz uma redução muito súbita e muito brusca da pressão arterial, então ela é contraindicada. Bom, os pacientes que são hipertensos e que já usavam medicamentos antihipertensivos, assim que passar a fase aguda, que é 48 horas, eles já devem ter essas medicações reintroduzidas. Porque aí, depois da fase aguda, a meta pressórica passa a ser um controle pressórico mais rigoroso, com uma sistólica de 130 e uma diastólica de 80. Claro, pesando também como era a pressão arterial desse paciente antes, né? Pacientes que eram muito hipertensos, a gente não vai conseguir chegar nessa meta tão rigorosa, então a gente deixa uma meta um pouco mais permissiva também. Mas lembrar disso, 48 horas depois já vai introduzir os antihipertensivos de quem fazia uso prévio. Então, a pressão arterial é uma das metas, né, no controle, no cuidado pós-trombólise. O controle glicêmico é outro, um controle glicêmico rigoroso, isso melhora o prognóstico do paciente. Então, a glicemia ela deve ser mantida entre 70 e 140. Sempre deixar também na prescrição, nessa fase aguda, né, a bomba de insulina. Então, caso o paciente apresente mais de 2 valores de glicemia acima de 200, a gente inicia a bomba de infusão. Eu deixei aqui a tabela com os valores, a velocidade de infusão, tudo direitinho para depois cada um olhar. O controle de temperatura também é muito importante nessa fase pós-trombólise, uma meta abaixo de 37,5, né? Lembrar que o aumento da temperatura vai aumentar a demanda metabólica e isso vai tender a piorar, né, aquela área de infarto. Bom, quanto à profilaxia trombolítica, tromboembólica, que a profilaxia teve, né, o ideal é iniciar 24 horas depois do AVC isquêmico. Então, a gente repete a tomografia em 24 horas. Se não tiver uma transformação hemorrágica importante, a gente já está autorizado a introduzir ou a enoxaparina, lembrando que tem que ter um ajuste para a função renal, né, ou a heparina na bomba, não fracionada. Outros cuidados gerais vão ser: esse paciente que foi trombolizado, a gente não vai passar sonda vesical nem sonda nasointeral nas primeiras 24 horas pelo risco de sangramento. O AS só vai ser introduzido depois de 24 horas. Lembrar, né, da parte fisiotterápica também. São pacientes que têm que fazer fisioterapia respiratória, tem que ser submetido a uma triagem de disfagia e uma avaliação de equipe multidisciplinar. Prevenção de úlcera de decúbito, profilaxia gástrica, principalmente nos pacientes que têm antecedente de úlcera péptica ou que já usaram anti-inflamatório ou que estão em uso de anti-inflamatório. E, por enquanto, manter um jejum de até 24 horas pós-trombólise, né? Pelo risco de hemorragia e pelo risco de necessitar de uma intervenção de urgência. Lembrar que os pacientes que não apresentaram crise convulsiva como sintoma, a gente não deixa anticonvulsivante profilático. Eu deixei aqui o teste de triagem de disfagia, que é um teste muito importante, né? Então, o ideal é deixar esse paciente em jejum por 24 horas. Em seguida, a gente vai fazer o teste de disfagia e avaliar se ele tem condição para pelo menos uma dieta pastosa e líquido espessado, até ter uma avaliação especializada da fono. Então, primeiro, o paciente tem que estar consciente, né? Ele tem que ter a motricidade, reflexo da orofaringe todo preservado, então motricidade da língua, questão de reflexo de vômito tem que estar preservado, e aí a gente vai fazer um teste de ofertar água para esse paciente. Se ele conseguir deglutir, a gente libera, né, até a avaliação da fono, se não, a gente espera a fono avaliar. Então, esses são os cuidados, né, da trombólise e como a trombólise é feita. Agora eu vou falar um pouco da trombectomia. Bom, aqui no serviço a gente participa de alguns estudos, que são estudos muito importantes, que buscam avaliar justamente o desfecho da trombectomia. Eu fiz esse fluxograma que eu acho que facilita, né, para a gente lembrar dos detalhes, mas na sala, né, na unidade de AVC tem disponível também esse fluxograma. Então, os estudos, a gente vai ter o Resilient Extend,
O Resilient, ele vai comparar, o objetivo dele é colocar alguns pacientes no tratamento clínico e outros pacientes na trombectomia, para a gente avaliar o desfecho, né? Então, são pacientes que têm oclusão de M1 ou que têm oclusão da carótida interna, e eles vão ser randomizados. Esses pacientes eles têm que estar numa janela de 8 a 24 horas, tem que ter mais de 18 anos ou mais, um ranking menor ou igual a 1, um NIH maior ou igual a 8 e um aspects maior ou igual a 5. Então, esses são os critérios para a gente incluir esse paciente no Resilient. O Resilient Direct TNK, aí ele já vai comparar a trombectomia junto com a tenecteplase versus a trombectomia. Esses pacientes também têm que ter oclusão de M1 ou de carótida interna. A janela aqui já é menor, já é uma janela menor, 4 horas e meia, idade de 18 a 85 anos, um ranking menor ou igual a 5, o NIH maior ou igual a 6, o aspects maior ou igual a 5. O Resilient Extended IV, a gente não tem a trombectomia nesse estudo, né? É um paciente que não tem oclusão proximal. Então, ou ele vai receber a tenecteplase ou ele vai receber um placebo. A janela é entre 4 horas e meia e 12 horas. Um paciente maior ou igual a 18 anos, com ranking menor ou igual a 1, NIH maior ou igual a 4, um aspects maior ou igual a 5. Aqui, dentre todos os estudos, esse é o único estudo que a gente vai fazer a perfusão. Então, para ele entrar no critério, ele ainda tem que ter alguns critérios perfusionais de mismatch, que eu deixei registrado aqui, que vai ter que consultar na hora mesmo. E o estudo tempo 2 já é um paciente com oclusão proximal, né, de M1, de cerebral posterior, de basilar, mas que a gente não vai indicar trombectomia. Ou ele vai para tenecteplase ou ele vai para o placebo. A janela aqui são menos de 12 horas, um paciente com maior ou igual a 18 anos, um ranking menor ou igual a 2, o NIH menor ou igual a 5, um aspects maior ou igual a 7. Então, esses são os estudos que a gente tem disponível no hospital da trombectomia, que também é um tratamento, né, que tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes no AVC. Realmente são muitos detalhes, então isso daí vai ter que consultar na hora que o paciente chegar, ver se ele se enquadra em cada um desses estudos. Bom, então essa foi a aula do protocolo de AVC, a gente tem o protocolo também todo escrito, tá? Em PDF, tá no site da Unesp. Muito obrigada.